Irmãos, como eu tenho falado então, o tema que nós estamos abordando neste 28º aniversário da nossa igreja é o reino de Deus. E nesta manhã, baseado neste Salmo 15, mantenha a sua Bíblia aberta aí no Salmo 15, eu quero falar sobre o perfil do cidadão do reino de Deus. Quando eu falo perfil do cidadão do reino de Deus, eu não estou dizendo o perfil necessariamente do crente de determinada igreja, porque se nós formos analisar o perfil baseado nos costumes do crente de cada igreja, a gente vai ter uma mistura muito grande. A gente vai ter uma diversidade. Até onde isso é bom, até onde não é bom. Eu procuro sempre, diferente do que eu pensava quando eu ainda era solteiro, que nós tínhamos alguns eventos interdenominacionais, né? Ali atrás do Sara Kubitschek, do colégio, esqueci o nome do colégio que tinha ali, que agora também é a faculdade, o ESO, né? Não sei nem se o ESO está ali ainda, mas tinha uma escola ali, se não me engano, de ensino médio, que havia um trabalho evangelístico uma vez por semana, onde jovens que estudavam ali, eles tinham uma reunião e eram jovens de várias igrejas. Eu lembro que tinha a Gina, né, que é prima da Nete, minha prima, que estudava ali, e eu cheguei a participar, né, dos trabalhos ali. Tinha um pessoal da falecida Escavagima, se lembra, irmãos? Alguém que trabalhou na Escavagima, ali em Benjamin do Monte? Era, se eu não me engano, um estaleiro ou uma metalúrgica. Então, tinha a união era chamada Unicrei, União dos Irmãos que trabalhavam ali na Escavagima, e eles faziam cultos. E uma vez por ano faziam aniversário desses cultos, e de vez em quando era na igreja que eu participava ali, Nova Vida, né? Primeira Nova Vida de Campo Grande, na rua Dom Pedrito. Já cheguei a pregar nesses cultos. E no meu coração havia um desejo assim, poxa, por que existem as denominações? Por que não é uma denominação só? Depois, já casado, eu já como pastor auxiliar lá na Nova Vida de Bangu, nós fizemos uns trabalhos evangelísticos. Cada mês era uma igreja que ficava responsável. Então tinha a nossa igreja, Nova Vida de Bangu, tinha uma Assembleia de Deus lá de Guilherme da Silveira, tinha a Igreja Apostólica de Bangu, tinha a Igreja Batista e outras igrejas. Eram as 6 ou 7 igrejas. Nós fazíamos eventos nas praças, sempre uma igreja que era o responsável, a gente dava folheto, a gente evangelizava, né, sempre uma igreja responsável para ministrar o louvor, para pregar, mas todas as igrejas participavam. E os convertidos, eles eram direcionados para a igreja mais próximas deles. E era um trabalho muito bom. Fizemos trabalhos ali na Praça 1º de Maio, né, em Bangu. Fizemos trabalho na Praça da Caixa d'Água, lá se não me engano, na Vila Vintém. Fizemos trabalho no próprio Guilherme da Silveira. Era um trabalho muito bom. Então, havia um desejo no nosso coração, nós que éramos muito jovens, de que as barreiras denominacionais poderiam não existir. Seria muito mais fácil se houvesse uma igreja só. Só que hoje eu penso um pouquinho diferente, mas hoje eu entendo que, não sei se estou certo ou errado, mas pelo menos eu tenho essa compreensão de que as várias denominações são até necessárias, porque quando eu penso por mim que eu dificilmente entraria em algumas das denominações, por questões de divergência, de costumes e tal, dificilmente eu seria membro de algumas denominações. Assim como eu sei também que para algumas pessoas dificilmente seriam membro da Nova Vida. Então, acho que Deus já permite vários tipos de denominações e igrejas. Não estou falando de heresias, não estou falando de seitas, estou falando de igrejas que têm as suas diferenças e tudo, mas que pregam o Evangelho e são centralizadas em Cristo, não é? Porque esta é a diferença. Que pregam Jesus, o reino de Deus, enfim, né? Então, às vezes eu converso com a Nete, poxa, se eu não fosse Nova Vida, qual igreja eu seria? Eu numero algumas 2 ou 3 que talvez eu seria, e várias que dificilmente eu seria.
A NET já tem um pensamento diferente de mim. Então isso é bom. Então isso, não é? Você que é da Nova Vida, se você não fosse Nova Vida, você sabe de qual igreja você seria? Levanta a mão, sabe? Agora eu vou fazer a outra pergunta. Você sabe de qual igreja você não seria? Levanta a mão. Eu também sei. Então por quê? Porque isso mexe com a personalidade, com o temperamento, e Deus sabe, irmãos, e Deus permite. Agora, uma coisa é certa, né? Deixa eu fechar esse primeiro ponto aqui, que nem faz parte da minha mensagem, mas só para fechar. Cada um vai dar conta a Deus, não é verdade, irmãos? Cada líder, cada igreja, cada responsável, com certeza vai dar conta a Deus. Mas com isso eu quero dizer, irmãos, que não existe um perfil único de crente, né, de estereótipo de crente. Mas, por quê? Porque existem questões de costumes, questões de regulamentos internos, questões até de estatutos, né, que às vezes diferenciam muitas denominações. Mas quando eu falo do cidadão do reino de Deus, independe da igreja a qual ele participa. Como cidadão do reino de Deus, irmãos, é a maneira como ele vive. Se você concorda em cada coisa que eu disser aqui, eu queria que você dissesse amém. Tá bom? É a maneira como ele vive, a maneira como ele se relaciona com as outras pessoas, a maneira como ele dirige o seu automóvel. E o amém foi fraco. Os homens então quase não disseram amém. A maneira como nós dirigimos o automóvel, a maneira como os jovens namoram. Parece que está fora de moda, mas não está não, irmãos. O que está na Bíblia, como princípio, pode passar o tempo que for, mas continua valendo. Jovens solteiros que namoram, né, não podem viver um relacionamento como se fossem casados. Estou falando dentro do perfil no que diz respeito a comportamentos, independente da igreja. A maneira como nós cuidamos da nossa família, o marido amando e cuidando da esposa, a esposa, Paulo não usa o termo as esposas amem os seus maridos, mas usa o termo maridos amem as suas esposas, cuide das suas esposas. Mas certamente quando Paulo fala que as mulheres devem respeitar os seus maridos, claro que está envolvido o amor também. A maneira como nós nos relacionamos no nosso casamento, como nós nos relacionamos com os nossos filhos, como nós nos relacionamos com os nossos pais. Filhos, honra os seus pais, para que, quem sabe, qual é a bênção de quem cumpre esse mandamento, para que se prolongue seus dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Então, isso tudo que eu falei, a maneira como nós vivemos. Ainda faltou uma coisa, eu botei no segundo aqui, mas eu deixei para o final. Até a maneira como o cristão se veste também diz respeito a uma vida no reino de Deus. Ah, pastor, isso aí já era, isso já caiu, esse negócio já... Estou falando de mulher, calça comprida. Não, isso aí, claro, isso aí é mais uma questão cultural, né, e de costumes, com certeza. Mas tem que ser diferente, irmãos. Não pode, né? Tanto homem quanto mulher. Os irmãos se lembram que eu falava antigamente, antes de nós sairmos de casa como crentes, pode ser até a criança, né, que seus pais é que se vestem, desde pequenininho que a menina, né, normalmente é a mamãe que veste a menina, né, a menina hoje está diante, antigamente era questão de alguns programas de televisão, né, que nós pastores a gente caía de pau em cima, não é verdade? Aquelas dançarinas infantis, requebrando, não sei o que, boquinha da garrafa, que foi um escândalo, né, há 25 anos atrás. Hoje existe uma gama enorme de outras opções, não só na televisão, mas na internet e no YouTube. Então os pais têm que ter sabedoria, né? Nem tudo que está ali, uma criança está fazendo, uma criança está vestindo, convém ao cristão. Então nós temos que ter aquele espelho de 2 metros, pelo menos por uns 80 centímetros de largura,
para a gente. É uma coisa que a gente quase não fala muito, porque é algo tão natural, pelo menos deveria ser natural, mas a gente de vez em quando precisa estar alertando. Alguém pode dizer amém, irmãos? Então, voltando aqui o texto, irmãos, embora o conceito de reino de Deus seja um conceito de Novo Testamento, as páginas do Velho Testamento também estão repletas de princípios que devem fazer parte de todo aquele, ou da vida de todo aquele que faz parte deste reino. Nós lemos Salmo 15, escrito por Davi, Velho Testamento. Não havia o conceito do reino de Deus que Jesus veio trazer, mas o princípio é o mesmo. Davi começa este salmo com as seguintes perguntas. Leia comigo aí, irmãos. Quais são as duas perguntas que Davi, com as quais Davi começa este salmo? Leiam comigo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É a segunda. Então vamos usar essa expressão reino de Deus, que não vai adulterar, não vai agredir, nem vai deturpar a palavra, é apenas uma aplicação, né? Senhor, quem habitará no teu reino? Quem poderá morar no reino de Deus? Aí Davi enumera, irmãos. Davi coloca, se eu não me engano, quase 10 respostas. Primeira coisa que Davi fala sobre o cidadão que vai habitar no tabernáculo de Deus, que vai morar no seu santo monte, ou, poderia dizer, né, repetindo, cidadão que vive no reino de Deus aqui e que vai morar na eternidade no reino de Deus. Davi primeiro fala daquela pessoa que vive com integridade em sua conduta. Ele responde, versículo 2, aquele que vive com integridade. Repita comigo, integridade. Depois Davi fala, aquele que vive em justiça, que pratica justiça em suas decisões e nas suas avaliações. É o mesmo versículo 2, que pratica justiça. Depois ainda no versículo 2, Davi fala, aquele que é verdadeiro em tudo que diz. Alguém pode dizer amém, irmãos? Vou repetir o versículo 2, aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a... Um dos temas e dos vídeos que eu postei já deve ter uns 2 ou 3 meses, foi sobre o pai da mentira. Quantos aqui assistiram, irmãos? O pai da mentira. O pai da mentira. Os irmãos sabem, né? O Novo Testamento diz que o diabo, ele é mentiroso e vive pecando desde o início, porque ele é pai da mentira. Quer dizer, ele é o gestor, ele é o criador, ele é o inventor, ele que deu início, vamos dizer assim, à mentira. E a mentira, irmãos, nem sempre ela é uma mentira descarada, na maioria das vezes é uma mentira disfarçada. Foi assim que aconteceu lá no Éden com a serpente e Eva. São mentiras que às vezes têm cara de verdade, que isso tem o nome de sofisma. São mentiras muito parecidas com a verdade. Por isso que nós, como cristãos, irmãos, temos que ter cuidado, tanto no sentido de não nos deixarmos levar pelas mentiras que parecem verdades, e por isso nós temos a palavra, como nós mesmos temos que ter cuidado para não sermos agentes, né, de mentiras. Pastor, mas será que é assim mesmo? É o que a Bíblia diz, irmãos, e segundo o que o próprio Davi está dizendo, é o perfil daquela pessoa que vai morar no tabernáculo, que vai habitar no santo monte de Deus. Talvez você esteja pensando, se eu estivesse aí sentado no seu lugar, eu teria um questionamento a fazer, e esse questionamento eu também tenho, e eu tive quando eu estava preparando a mensagem, mas eu vou deixar para o final, para responder para os irmãos. Depois no versículo 3, Davi fala, leiam comigo o versículo 3, irmão, só a primeira parte, aquele que não difama com a sua língua, quer dizer, uma pessoa que não difama, aquela pessoa que não fala mal de ninguém, mas é tão difícil, irmãos, é uma linha tão tênue, não é?
essa diferença, porque às vezes a nossa língua coça. A gente quer sempre contar as últimas novidades. Nas redes sociais, então, muitas vezes nós não queremos saber se é mentira, se é verdade. Agora tem esse nome bonito, né? Que é fake, mas nada mais é do que mentira, notícias mentirosas, né? Notícias mentirosas, difamar, fala mal. Depois, ainda no versículo 3, o salmista fala: não faz mal ao próximo. Quer dizer, um dos perfis do cidadão do reino de Deus é que ele é uma pessoa benigna, irmãos, é uma pessoa do bem. Essa expressão que foi muito usada durante algum tempo, né? Existe até uma determinada marca de automóvel que já saía das concessionárias com adesivo, né? Eu sou do bem, mais ou menos assim, não sei se alguém chegou a ver. Eu sou do bem. Não vou falar qual é a marca não, para não fazer propaganda. Todas as pessoas, independente de crer em Deus ou não, de religião ou não, todos deveriam ser pessoas do bem. Só que não é isso que acontece. Agora, nós que conhecemos a Deus, irmãos, de nós, em primeiro lugar, Deus espera que nós sejamos pessoas do bem. E às vezes a gente vê cristãos, irmãos, que parece que não conhecem a Deus, parece que estão nas trevas, parece que a luz do Evangelho não alcançou a sua vida. Parece que o Salmo 119, versículo 105, não faz sentido para a sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Parece que a pessoa continua nas trevas, pessoas do mal. Então, o cidadão do reino de Deus é uma pessoa benigna. Aliás, bondade é um dos frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, a bondade está lá. Aí o versículo 3 continua, o finalzinho do versículo 3: nem lança injúria contra o seu vizinho, eu diria contra o seu próximo, contra o seu irmão, contra o seu parente, contra o seu desconhecido. Não lance injúria. O versículo 3, irmãos. Passando para o versículo 4, o cidadão do reino de Deus, ele julga corretamente ou reprova o ímpio em sua impiedade. O versículo 4, ele tem uma palavra, em algumas versões tem uma palavra, se eu não me engano, réprobo, né? Qual irmão que tem essa expressão aí? Réprobo. Essa palavra réprobo é uma palavra já meio ultrapassada. Essa Bíblia que nós adotamos, né? Assim, adotamos, mas alguns irmãos adquiriram, não, eu cheguei a fornecer aqui na igreja. Ela já tem uma linguagem, não uma linguagem vulgar, nem uma linguagem popular, mas já traduzido numa linguagem de mais fácil compreensão. O versículo 4 aqui na minha versão diz: aquele que aos seus olhos tem por desprezível. Aí entra a palavra réprobo, né? Essa palavra réprobo significa aquele que merece reprovação, aquele que é reprovado, aquele que vive de forma, vamos dizer assim, condenada por Deus. Essa expressão réprobo ela significa isso, mas o seu significado para a nossa compreensão quer dizer: o cidadão do reino de Deus, ele reprova o ímpio em sua impiedade. É isso que quer dizer, ele reprova o ímpio na sua impiedade. Ele não aprova, ele não aceita compactuar com a vida daquele que vive uma vida reprovável. Esse é o cidadão do reino de Deus. Hoje é um dia de eleições e, né, a gente sabe, os irmãos sabem que a nossa denominação, os irmãos jamais verão qualquer pastor da nossa denominação, pastor, né? Os membros podem se manifestar livremente, irmãos, tá? Nas suas redes sociais, pode se manifestar porque é um direito, né? De cada cidadão, mas como pastor e como instituição, a nossa igreja não
ela não está ligada nem filiada a nenhum partido, né? Ela não vai abrir o púlpito para nenhum candidato, não vai apoiar nenhum candidato. Agora, nós sabemos, irmãos, que quando um servo de Deus está lá como vereador, como um deputado, um senador, como faz parte de um cargo executivo, é muito difícil, a pessoa não estar lá e não se contaminar e não se corromper. É difícil, mas não é impossível, porque nós precisamos também de pessoas íntegras, justas, honestas e que, de preferência, que sejam cidadão do reino de Deus também. Não é? Eu estou falando da questão política, mas é da questão empresarial, do policial, é do professor, é do engenheiro, é do caixa do supermercado. Pessoas que sejam pessoas realmente que não tenham a sua conduta reprovada. E nós, como cristãos, o salmista fala aqui, aquele que aos seus olhos tem por desprezível que merece reprovação, quer dizer, aquele que não compactua com a pessoa que tem uma conduta reprovada, seja na questão do suborno, da corrupção, seja da vida moral, seja o que for. E o versículo 4 ainda fala, irmãos, mas honra os que temem o Senhor. Ou seja, honra aquela pessoa que vive em justiça. Versículo 4 também diz que honra a sua palavra, mesmo que haja dano pessoal. Final do versículo 4 diz assim: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Alguém poderia ler, quem tem uma versão diferente, irmãos? André, tem a sua versão diferente aí? Tem não, né? Quem tem uma versão diferente, irmãos? O final do... Fica em pé e leia, quem está lendo aí, por favor. Irmã Cristina, tira a máscara um pouquinho para ficar... Versículo 4, no final. Obrigado. Teme. Fala de novo, irmã Cristina, para eu poder repetir no microfone aqui. Obrigado. É aquela pessoa, irmãos, que é o que o Novo Testamento diz, a palavra do crente seja se ensina ou não. O que jura com dano próprio e não se retrata, mesmo com prejuízo próprio, é aquela pessoa que dá a sua palavra. Depois que a pessoa deu a sua palavra, ela percebeu, eu dei a minha palavra, mas isso não vai ser bom para mim não. Mas só que já deu a sua palavra, ele vai ter prejuízo, mas a palavra vale. Não é aquela pessoa que vive mudando ao sabor do vento. É aquela pessoa que é positiva, se nós fôssemos analisar tão somente pelo lado espiritual, que não é o caso, irmão, porque nós vivemos num mundo material e carnal e corrupto, mas se nós fôssemos analisar apenas pelo lado espiritual, não precisaria haver contrato, assinatura de negócio para o crente, porque ele dá a sua palavra. Eu comprei tal objeto assim, em tal loja, então pode deixar que no dia tanto do mês eu vou lá e deposito. Não vai precisar assinar contrato, aquela papelada, um montão de papel que a gente assina sem saber direito, não é verdade, irmãos? É um montão de papel que a gente assina, às vezes no banco, às vezes numa loja, assinando, mas aquilo é uma garantia. Mas para que assinar se a gente dá a palavra? Estou dando esse exemplo, irmãos. Claro que é necessário, pelas garantias, pelos contratos, para a questão jurídica, mas só mostrando aos irmãos que o crente, a sua palavra tem que ter valor. Amém, irmãos?
O cidadão do reino de Deus precisa cumprir a sua palavra, mesmo que haja prejuízo. E no final, para a gente terminar aqui, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Eu creio que o que o salmista está dizendo aqui, principalmente, irmãos, é que o cidadão que vai habitar no tabernáculo do Senhor, ou que vai morar no seu santo monte, ou o cidadão que hoje já faz parte do reino de Deus e que um dia vai morar na eternidade, no reino, na eternidade, é aquela pessoa que não é gananciosa. Que não é gananciosa. Quando a Bíblia fala aqui que não empreste seu dinheiro com usura, na verdade está dizendo aquela pessoa que não é gananciosa, que não é exploradora. Sabe, em todos os níveis de relacionamento, irmãos. Todos os níveis. O cristão, ele não pode olhar para uma pessoa, seja na sua família, seja até no seu trabalho, sabe, seja na igreja, e ter apenas intenções, vamos dizer assim, outros interesses. É por isso que na igreja, irmãos, né, nós de vez em quando trazemos Bíblia ali para os irmãos, né, consigo preços mais baratos, a margem de lucro que eu coloco é tão pequenininha, né, que é só para a gente poder repor. E quando eu trago as camisas, também é praticamente o preço de custo. Eu peço lá algumas camisas de presente, né, eu sempre dou algumas camisas para alguns irmãos, alguns visitantes. Cantina, que a gente tem cantina, não é comércio, os irmãos mesmo trazem, e o dinheiro é para ajudar tantas coisas, escola bíblica dominical, né? Então, nós como cristãos, irmãos, nós sabe, quem trabalha, quem sabe, vive de negócio, tem que ter o seu lucro sim, com certeza, mas o cristão não pode ser ganancioso, ele não pode ser explorador, ele não sabe, seja ele patrão, seja ele empregado, ele tem que ter o Espírito de Cristo em sua vida. E por fim, no versículo 5, irmãos, agora eu estou chegando àquela questão que eu falei no início para os irmãos. O salmista pergunta assim, no versículo 1, ele pergunta, quem vai habitar no seu tabernáculo? E no versículo 5, o salmista diz, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Isso quer dizer que Deus deseja, irmãos, que todas as gerações vivam de acordo com os princípios acima. Você pode dizer amém, irmãos? Repetindo, independente da denominação, de tipo de nome que tem na fachada da sua igreja, se é um cidadão do reino de Deus, se vive debaixo da cruz de Cristo, se já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se gosta de música X, música A, se a igreja é pintada de preta, se é tudo escuro, sabe, esses são detalhes que cada igreja tem a sua direção, mas é o cidadão do reino de Deus que tem que ter o seu comportamento pautado nos princípios da palavra. Integridade, justiça, verdade, benignidade, não fofoqueiro, não caluniador, sabe, tem uma palavra sim, sim, não, não, honra a sua palavra, mesmo que tenha prejuízo, não foi para o povo da época de Davi, há 3.000 anos atrás, nem apenas para a época de Jesus, é para todas as gerações de todos os povos, inclusive para mim e para você. Você pode dizer amém? Aí é que surge a questão, irmãos, muito séria. A pergunta é, quem tem condições de cumprir tudo isso aqui, irmãos? Quem tem condições de dizer, pastor, eu faço tudo isso que o senhor falou, eu sou uma pessoa íntegra em minha conduta, eu sou uma pessoa justa em minhas decisões, eu falo só a verdade, eu não difamo ninguém, eu sou uma pessoa boa, não calunio, julgo corretamente, a minha palavra é sem sim, não, não, eu não sou ganancioso. Será que alguém em sã consciência poderia dizer que pratica tudo isso?
E a única resposta, irmãos, que eu encontrei é não, ninguém. Ninguém tem capacidade. Porque embora lavados e remidos no sangue de Cristo, irmãos, nós ainda estamos neste mundo. E é o que eu sempre falo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não somos retirados imediatamente deste mundo. Vamos pintar um quadro aqui, legal, mas ao mesmo tempo trágico. Se cada pessoa que aceitasse Jesus, ao ser batizada, fosse imediatamente transladada ao reino dos céus, no céu, lá no céu mesmo, alguém se batizaria? Em sã consciência, né? Não, pastor, hoje não. Irmãos, tem um batismo essa semana, você não quer ir morar no céu? Não, pastor, eu quero sim, mas agora não. A grande verdade, irmãos, é que por estarmos aqui, nós ainda estamos sujeitos aos pecados e ainda pecamos. Então, pastor, para que o senhor está pregando isso tudo, se isso aí então nós não podemos praticar? Isso nos leva a entendermos, irmãos, que é impossível permanecermos na presença de Deus com os nossos próprios méritos. Mas aí que vem a solução. A nossa força de vontade, irmãos, ela nunca será suficientemente forte para nos manter 100% obedientes a Deus. Por mais que nos esforcemos, e precisamos nos esforçar, por mais que nos consagremos, nos santifiquemos, que oremos, que frequentemos a igreja, que busquemos a Deus, que testemunhemos, tudo isso é válido, é importante, mas não é suficiente, porque não é pelo nosso mérito. Quando no passado a igreja ensinava que faz isso, corta o cabelo assim, não usa determinado tipo de roupa, jejua tantas vezes, vai para o monte, vai para a vigília e tal, e sabe, e pessoas faziam isso até por obediência. Isso ajudou muita gente sim, irmãos, mas só que não dava condições plenas da pessoa ficar sem pecado. Portanto, nós só poderemos entender o que Davi escreveu à luz da obra redentora de Cristo revelada no Novo Testamento. Repetindo, irmãos, que a minha entonação não foi boa. Nós só poderemos entender o que Davi escreveu quando nós direcionamos o foco não para o nosso mérito, para a nossa vontade, para o nosso desejo, para o nosso esforço, mas para a obra da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Aí nós encontramos paz. Aí nós vemos que é possível nós vivermos uma vida de forma esforçada, e quando caímos, quando mentimos que não deveríamos, mas nos arrependemos, quando de repente falamos mal do irmão que não deveríamos, mas o Espírito Santo nos incomoda, quando de repente nós não lidamos corretamente com a questão de um negócio que nós fizemos e, sabe, exploramos alguém indevidamente, nós somos incomodados. E como aconteceu com Zaqueu, por exemplo, que foi incomodado e falou: Senhor, eu vou dar para os pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver, sabe, Por quê? Porque, embora ele estivesse iniciando a carreira da fé, vamos dizer assim, mas o Espírito Santo que incomodou ele, que despertou ele, é o mesmo que faz isso conosco, que já temos 5, 10, 20 ou 45 anos, ou mais, né, de convertido. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, e nele estamos fundamentados, irmãos, toda a obediência colocada em Cristo, irmãos, se baseia nos méritos de Cristo, e a sua obediência e os seus méritos, aí sim, eles são aplicados em nós. Isso se chama justificação. Em Cristo nós fomos justificados, amém, irmãos? Em Cristo nós fomos justificados e somos santificados a cada dia. Aí sim, nós podemos terminar com o que Davi fala lá no finalzinho: quem age assim não será abalado, porque a nossa confiança está no Senhor. E como diz o Salmo 25, alguém poderia citar o Salmo 25, versículo 1, enquanto eu bebo água aqui, irmãos? Os que
Obrigado, irmão. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Não é os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abalam, não. Aí a concordância, né, tem que estar no singular, porque está se referindo ao monte. Então, se nós não nos abalamos, irmãos, é porque a nossa confiança está no Senhor, não pelo nosso mérito. Nós não somos bons o suficiente. E que Deus nos abençoe, né? E que esta palavra esteja falando profundamente aos nossos corações, e que como cidadãos do reino de Deus, nós possamos fazer a nossa parte, sim, irmãos, temos que fazer a nossa parte. A palavra de Deus precisa nos incomodar, nós precisamos entender que, sabe, Jesus falou que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, então nós não estamos vivendo no reino de Deus. Quer dizer, a justiça dos fariseus era uma justiça de transparência, era uma justiça de estereótipo, era uma justiça de sepulcros caiados, né? Jesus falou, muito bonito por fora, mas cheio de pecado e podridão por dentro. Não, que nós sejamos lavados e remidos por dentro, e que por fora nós sejamos a luz de Cristo em nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.